Aumenta a pressão contra o cardeal Túcio Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. E por quê? Você vai entender neste vídeo. Olá, eu sou Marcos Cobolt, sou jornalista, sou católico e aqui no meu canal eu trago para vocês notícias sobre a nossa Igreja Católica. Agradeço a você que é inscrito aqui no canal, você que está chegando agora, muito obrigado. Te convido a inscrever-se, a curtir este vídeo, a compartilhar com as pessoas próximas a você, familiares, amigos, católicos e não católicos. Muito obrigado. O tema do vídeo de hoje, então, é o cardeal Túcio Fernandes, Victor Manuel Fernandes, 63 anos, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, ele que ocupa esta posição desde julho de 2023, quando foi nomeado pelo Papa Francisco. E por que o seu nome está no centro de duas controvérsias católicas? A primeira delas relaciona-se ao conjunto da obra do cardeal Túcio Fernandes, que tem sido contestado em matérias publicadas por importantes sites e portais de notícias católicos. O primeiro deles, o The Catholic Herald, fala da obra do cardeal Túcio Fernandes, como o documento Fiducia Supplicans, que causou muita confusão na Igreja Católica quando falou da bênção às pessoas do mesmo sexo. E a controvérsia foi tanta que o Papa Francisco, por exemplo, precisou reunir-se privadamente com cardeais, com arcebispos africanos, que não receberam bem este documento e estava causando muita controvérsia internamente. Então teve que ser feita uma orientação em separado sobre este documento lá nos países africanos. Além disso, ficou a dúvida também, né? Se a bênção era para o casal, se a bênção era para a pessoa. Não ficou muito bem colocado este documento, que na verdade reforçava apenas que as pessoas que têm a orientação homossexual podem procurar um sacerdote individualmente para receber uma bênção, e apenas isso. Outro ponto em relação ao cardeal Fernandes é a sua biografia, pois quando ele estava na Argentina, publicou uma série de livros sobre temas dos quais eu sinceramente acho que um padre não deveria se envolver. Temas relacionados à sexualidade, um livro que fala sobre beijo, livro que fala sobre orgasmo. Depois ele teve que se dizer arrependido, não arrependido, mas que hoje não escreveria os livros que escreveu no passado. E agora a terceira confusão em que o cardeal está envolvido é o documento relacionado a Nossa Senhora, onde pede prudência com o uso medianeira e pede que não se use o termo Maria como corredentora. Inclusive, a forma como o material foi lançado no Vaticano causou grande confusão, pois na cerimônia não estava prevista, por exemplo, uma coletiva de imprensa, seria apenas um pronunciamento explicando os termos do documento. E durante o acontecimento, durante o evento, um jornalista bem informado, com bom conhecimento em relação a Nossa Senhora, acabou intervindo, o que causou grande confusão, pois então está aumentando a pressão para que o Papa Leão troque o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Vamos lembrar quem já ocupou este cargo por mais de 20 anos, do início dos anos 80 até o início dos anos 2000. Cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, ocupou esta posição por 24 anos. E hoje temos
o cardeal Túcio Fernandes, que não tem, com a máxima vênia, feito jus à posição que ocupa. Outra crítica em relação ao cardeal argentino veio da Holanda, pois um bispo lá dos Países Baixos escreveu uma carta, um documento, contestando fortemente esta orientação publicada recentemente e que tem a assinatura do cardeal Túcio Fernandes, do Dicastério para a Doutrina da Fé. E eu vou trazer aqui alguns elementos do escrito deste bispo holandês. Vamos trazer então alguns dos principais pontos do texto escrito pelo bispo holandês da diocese de Hertogenbosch, na Holanda. Provavelmente não é esta a pronúncia, eu peço perdão a quem sabe pronunciar direito como é o nome lá da diocese da Holanda. Diz ele o seguinte: não existe verdade que não possa ser mal interpretada. Ele argumenta que o cardeal está equivocado ao afirmar que não é mais aconselhável usar o título corredentora para Maria. Segundo o bispo Matsarts, a raiz do problema não está no título em si, mas na má interpretação dele. Se ele está preocupado que as pessoas equiparem Maria a Cristo, o problema está nele, não em Maria. Ele insistiu, o bispo holandês, que a primazia de Cristo permanece segura. A posição de Cristo é tão absoluta que é absurdo imaginar alguém ofuscando. Cooperação não implica rivalidade. Ele argumentou que o papel de Maria na redenção está fundamentado no plano divino. O fato de Maria ter cooperado em nossa redenção não é uma invenção humana. Decorre da decisão de Deus de agir por meio da mediação humana. Cada passo na história da salvação demonstra que Deus age por meio da humanidade, não apesar dela. Estes, então, alguns dos trechos, você pode pesquisar na internet o texto na íntegra do bispo holandês, contestando, então, o documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que pede que não se use o termo corredentora para Maria e também tenha um cuidado com o termo medianeira. Todos nós católicos bem informados sabemos muito bem o papel de Maria na história da salvação, que Cristo é o centro de nossas vidas, e isto não muda em nada o amor que temos pela Virgem Maria. Então, eu, como um católico aqui no canto do sul do Brasil, eu rezo por este cardeal, pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Túcio Fernandes, mas que o Papa Leão XIV, que já completou 6 meses de pontificado e manteve o argentino à frente deste castério, pelo menos por enquanto, que o Espírito Santo o ilumine a refletir, a pensar sobre estas situações e torcer para que em breve, no futuro, quem sabe ele pense na possibilidade de escolher um cardeal de mais da sua confiança, alguém que ele conheça melhor, e não manter um cardeal indicado pelo Papa Francisco. E você, o que achou dos documentos que o cardeal Túcio Fernandes assinou neste tempo, tanto o Fiducia Supplicans, tanto este último documento relacionado à Virgem Maria? Você concorda? Você discorda? Deixe nos comentários. Quero agradecer a você que esteve aqui comigo neste vídeo. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Compartilhe com mais católicos esta informação. Você sabia destes argumentos, deste texto, deste bispo holandês contestando o cardeal Túcio Fernandes? Pois então,
Considere então aí acompanhar o meu trabalho para ficar mais bem informado sobre a Igreja Católica. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.